Pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava preparando aqui a aula de hoje para comentar sobre o primeiro encontro efetivamente entre nativos aqui da América Portuguesa, como vai se chamar depois a nossa terra, a parte da América dominada pelos portugueses, a América Portuguesa. Então, primeiro contato de verdade que houve entre esses nativos e os portugueses, que foi quando Afonso Lopes, o piloto da nau Capitânia, retornou no final da tarde do dia 24, da sexta-feira, para as embarcações. E lembrem-se que eu falei que ele voltou levando dois indígenas que estavam pescando. E aí vai haver o primeiro encontro desses indígenas com os portugueses. E o Pero Vaz de Caminha faz um relato tão detalhado desse encontro que eu achei melhor ler para vocês. Tá? Então, esse é um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, onde ele relata esse encontro dos dois índios com o Pedro Álvares Cabral e alguns outros portugueses estavam ali, inclusive ele, presenciou tudo de perto. Então, o trecho é o seguinte: E estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, por mandado do capitão, por ser homem vivo e destro para isso, meteu-se logo no esquife a sondar o porto dentro. Então, é aquilo que eu já contei, né? O Afonso Lopes desceu, pegou um batel, um botezinho e foi sondar, foi vasculhar ali o porto por dentro para ver o que descobria. Continuando. E tomou dois daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, que estavam numa almadia. Estavam pescando numa canoazinha. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas. E na praia andavam muitos com seus arcos e setas. Mas de nada lhes serviram. Trouxe-os logo já de noite ao capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, do comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Então, ele está dizendo que esses dois índios ficavam nus, não se importavam, eram absolutamente inocentes nessa questão, e que eles usavam um osso atravessado no beiço inferior aqui, que não os incomodava quando falavam ou quando comiam. Continuando. Os cabelos seus são corredios, lisos, e andam tosquiados de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte para detrás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. E andava pegada aos cabelos, pena e pena, com uma confeição branda como cera, mas não o era, de maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e aos pés uma alcatifa por estrado. A alcatifa é tipo um tapete, pessoal. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós outros, o próprio Pero Vaz de Caminha,
que aqui na nau com ele vamos, sentados no chão pela alcatifa. Acenderam-se tochas. Entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela, não lhe queriam pôr a mão. E depois a tomaram como que espantados. Deram-lhes ali de comer, pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo, e se alguma coisa provavam, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mal lhe puseram à boca. Não gostaram nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada. Não beberam. Mal a tomaram na boca, que lavaram e logo a lançaram fora. Viu um deles umas contas do rosário brancas, acenou que lhes dessem, folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos nós assim por assim o desejarmos. Mas, se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não o queríamos nós entender, porque não lhe o havíamos de dar, e depois tornou as contas a quem lhes dera. Então, estiraram-se de costas na alcatifa a dormir, sem buscarem maneira de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas. Isso aqui é o seguinte, eles não eram circuncidados. Eles não tinham esse sinal, o que indicava para Pero Vaz de Caminha e para os portugueses que, diferentemente do litoral africano, não havia presença árabe ali. E as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. O capitão lhes mandou pôr por baixo das cabeças seus coxins, e o da cabeleira esforçava-se por a não quebrar. E lançaram-lhes um manto por cima, e eles consentiram, quedaram-se e dormiram. Então esse aqui é o relato do Pero Vaz de Caminha desse primeiro encontro de nativos índios aqui das terras brasileiras e os portugueses. Então foi aí, pode-se dizer que foi um relato preciso e a gente tem o privilégio de saber com detalhes minuciosos como é que se deu esse primeiro contato, né? Os índios não gostaram nem um pouco da comida dos portugueses. A água, alguém pode se perguntar por que eles não gostaram da água. Bem, provavelmente uma água que estava guardada lá num barril há 45 dias, desde quando eles saíram de Lisboa. Então, deveria realmente não ter um gosto bom. Pessoal, então é isso, tá? No próximo vídeo, amanhã, eu devo gravar sobre o dia seguinte, o dia 25 de abril de 1500, que foi um sábado. Um sábado que precedeu o dia da primeira missa, a famosa primeira missa, que vai ser no dia 26, tá certo? Um abraço aí para vocês.